Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 10. Línguas confundidas. Para repovoar a terra que estava desolada, Deus preservou apenas uma família, a casa de Noé. Deus disse a ele: "Você é o único justo que encontrei nesta geração." Gênesis 7, versículo 1. Apesar disso, já estava prefigurado o caráter de seus descendentes, por intermédio dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Noé, falando por inspiração divina, previu a história das 3 grandes raças que teriam esses homens como pais. Seguindo a linhagem de Cão, por meio do filho, em vez de o pai, ele declarou: "Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos." Gênesis 9, versículo 25. O ato antinatural de Cão revelou seu caráter corrupto. Essas más características se perpetuaram em Canaã e seus descendentes. Por outro lado, a reverência demonstrada por Sem e Jafé para com as leis divinas trouxe a esperança de um futuro mais promissor aos seus descendentes. Com relação a esses filhos, foi declarado: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo." Gênesis 9, versículos 26 e 27. A linhagem de Sem deveria ser a do povo escolhido. Abraão e o povo de Israel seriam descendentes dele, e por meio desse povo é que Cristo deveria vir. "E habite ele, Jafé, nas tendas de Sem." Os descendentes de Jafé deveriam participar especialmente das bênçãos do Evangelho. A linhagem de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo. Embora a maldição profética a tenha condenado à escravidão, Deus suportou sua corrupção até que passaram dos limites. Então, eles se tornaram escravos dos descendentes de Sem e Jafé. A profecia de Noé não determinou o caráter e o destino de seus filhos, porém mostrou qual seria o resultado do caminho que tinham escolhido e do caráter que tinham desenvolvido. Como regra, os filhos herdam as disposições e tendências de seus pais e imitam o seu exemplo. Da mesma forma, a corrupção e a irreverência de Cão foram reproduzidas em seus descendentes, trazendo maldição sobre eles por muitas gerações. Por outro lado, como foi grandemente recompensado o respeito de Sem por seu pai, e quão nobre e honrada é a linhagem de homens santos que aparece como seus descendentes. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a viver entre as montanhas onde a arca ficou ancorada. Ao crescerem em número, a apostasia os levou à divisão. Aqueles que não queriam mais se lembrar do seu Criador e desejavam se libertar das restrições de sua lei, ficavam aborrecidos com os ensinos e exemplos de seus vizinhos tementes a Deus. Depois de algum tempo, decidiram se separar. Assim, eles se mudaram para Sinear, às margens do rio Eufrates, atraídos pela beleza daquele lugar e pela fertilidade do solo. Ali, resolveram construir uma cidade e nela uma torre tão alta que se tornaria a maravilha do mundo. A ordem de Deus era que o povo se dispersasse, mas esses construtores de Babel decidiram manter sua comunidade unida e fundar um reino que finalmente abrangesse toda a terra. Então, a cidade se tornaria a capital de um império universal. Sua glória atrairia a admiração e os aplausos de todo o mundo. A majestosa torre, que alcançaria até o céu, tinha por objetivo permanecer como um monumento do poder e sabedoria de seus construtores. Aqueles que foram habitar na planície de Sinear não acreditavam no pacto feito por Deus, de que ele não traria um dilúvio sobre a terra novamente. Um dos objetivos para construir a torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio, já que tinham conseguido subir à altura das nuvens. Esperavam entender a causa do dilúvio. O objetivo principal do projeto era exaltar ainda mais aqueles que o haviam idealizado e desviar de Deus a mente das futuras gerações.
Quando a torre estava parcialmente construída, de repente, o trabalho que estava avançando também foi interrompido. Anjos foram enviados para deter o projeto dos construtores. A torre havia alcançado uma grande altura e os trabalhadores que estavam em diferentes pontos recebiam e passavam para os outros os pedidos do material de que necessitavam. À medida que as mensagens eram passadas de um para outro, a língua foi confundida de tal maneira que as instruções transmitidas eram frequentemente o oposto daquelas que haviam sido dadas. Todo o trabalho foi interrompido. Os construtores não conseguiam explicar a razão dos estranhos mal-entendidos entre eles. Em sua ira e decepção, acusavam uns aos outros. Como prova do desagrado de Deus, raios vindos do céu destruíram a parte superior da torre e a lançaram ao solo. O propósito ao confundir as línguas. Até aquela época, todos falavam a mesma língua. A partir de então, aqueles que compreendiam a fala uns dos outros se uniram em grupos. Uns foram para uma direção e outros para outra. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra. Gênesis 11, versículo 8. Essa dispersão foi um meio de povoar a terra, e assim o propósito do Senhor foi cumprido por intermédio dos próprios meios pelos quais alguns haviam tentado impedir que ele se realizasse. Que perda! Era plano de Deus que, quando as pessoas saíssem para habitar as várias partes da terra, levassem consigo a luz da verdade. Noé, o fiel pregador da justiça, viveu 350 anos depois do dilúvio. Assim, seus descendentes tiveram a oportunidade de aprender a respeito dos preceitos divinos e da história sobre como Deus lidou com a raça humana. Entretanto, eles não tinham o desejo de preservar o conhecimento a respeito de Deus. E devido à confusão de línguas, não conseguiram mais se comunicar com aqueles que poderiam lhes trazer maior luz. Satanás estava tentando provocar desrespeito para com as ofertas sacrificais, que simbolizavam a morte de Cristo. Como as pessoas estavam com a mente obscurecida pela idolatria, ele as levou a perverter essas ofertas, sacrificando os próprios filhos nos altares construídos para os seus deuses. Ao se afastarem de Deus, os atributos do caráter divino, a justiça, a pureza e o amor, eram substituídos pela opressão, violência e brutalidade. Os moradores de Babel decidiram estabelecer um governo independente de Deus. Contudo, alguns entre eles temiam ao Senhor. Por amor a esses que eram fiéis, o Senhor adiou os seus juízos e concedeu tempo ao povo para revelar seu verdadeiro caráter. Os que temiam a Deus tentaram convencê-los a desistir de seu plano, mas o povo se uniu em seu ousado projeto contra o céu. Se tivessem continuado sem ser impedidos, teriam corrompido o mundo em sua infância. Se essa aliança entre eles tivesse sido permitida, uma grande potência teria surgido para banir a justiça da terra. E, com ela, a paz, a felicidade e a segurança. Aqueles que temiam ao Senhor clamavam a Ele para que intervisse. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Gênesis 11, versículo 5. Em sua misericórdia para com o mundo, Deus frustrou os planos dos construtores da torre. Ele confundiu a língua, inutilizando assim os planos de rebelião. Deus suporta por longo tempo a maldade humana, mas dá oportunidade para o arrependimento. De tempos em tempos, sua mão invisível é estendida para reprimir a iniquidade. O mundo obtém prova inequívoca de que o Criador do universo é o governante supremo do céu e da terra. Ninguém pode desafiar seu poder sem colher os resultados. Existem ainda construtores de torres em nossos dias. Os humanistas se atrevem a dar sua sentença sobre o governo moral de Deus. Desprezam sua lei e se vangloriam da inteligência humana. Então, quando os crimes não são castigados logo,
o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Eclesiastes 8, versículo 11. A Torre de Babel atual. Muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e criam doutrinas baseadas em especulações humanas e em fábulas que agradam aos ouvidos. Depois apontam para a sua torre, como se ela fosse um caminho para subir ao céu. Lábios eloquentes ensinam que o pecador não morrerá, que a salvação pode ser conseguida sem a obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitassem a norma ordenada por Deus, ela os levaria à verdadeira unidade. Enquanto a sabedoria humana for exaltada e colocada acima de sua santa palavra, haverá divisões e dissensões. A confusão existente entre crenças e denominações que vivem em conflito é muito apropriadamente representada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo nos últimos dias. Ver Apocalipse 14, versículo 8 e 18, versículo 2. A hora do juízo de Deus se aproxima. Seu soberano poder será revelado. As obras do orgulho humano cairão por terra. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.